Imagine você entrando no quarto do seu filho de apenas 3 anos e ele sentado no colo da sua esposa ouvindo uma história antes de dormir. Logo de início você percebe que alguma coisa está errada. O seu filho não está olhando para a Bíblia infantil, mas ao invés disso ele cobre os ouvidos com as 2 mãos e esconde a cabeça nos ombros da mãe. Ele parece assustado. Que história é essa da Bíblia que está sendo lida? Será que é Davi lutando contra Golias? Ou é Daniel sendo jogado na cova dos leões? Mas então você ouve a mãe lendo: Adão escutou a Eva, então pegou o fruto e comeu. De repente sentiram vergonha. Então é isso que seu filho não aguenta escutar? Aquilo incomoda tanto que ele não quer ouvir ou ver a continuação da história? Faz sentido? Na verdade, essa é a pior história da Bíblia. Adão e Eva tinham uma vida maravilhosa vivendo com Deus no Éden. A consequência da sua decisão foi desastrosa. Eles separaram-se de Deus e tiveram de deixar o paraíso. Pela primeira vez, seu filho aprendeu sobre um evento que você já ouviu milhões de vezes. Ele viveu a situação dos primeiros seres humanos em qualquer distância, sendo oprimido por sentimentos fortes como vergonha, medo e decepção. O que deve ter passado na cabeça desse primeiro casal? Como alguém consegue sentir-se completamente seguro, feliz, forte e livre? E como deve ser se esse alguém perde tudo de um minuto para outro? O relato bíblico descreve como Adão e Eva se sentiram em apenas uma palavra: nus. Sentiram-se nus, culpados, desprotegidos e fracos. O sentimento do filho estava certo. Eles simplesmente não poderiam aguentar tais coisas. Instintivamente, eles começaram a colher folhas das árvores para se cobrirem, fazendo coberturas para si? Ainda mais ridículo. Provavelmente isso deu para eles um alívio curto. Devem ter imaginado que resolveria o problema. Não estavam mais nus. Mas para ser honesto, esconder um problema não é algo estranho para nós. Enganar a nós mesmos ou aos outros fingindo que está tudo bem é uma doença amplamente difundida entre os humanos. Constantemente, nossa cultura ocidental produz novas maneiras de distrair da nossa desagradável realidade. Nós construímos um padrão perfeito de distração. Não gostamos de estar sozinhos, inseguros, sobrecarregados. É por isso que consumimos, navegamos pela internet, conversamos, brincamos, bebemos, dançamos, até nos sentimos melhores. Isso é até normal. Estamos acostumados com isso.
Aparentemente, tampar o sol com uma peneira é um método bem antigo. E como já visto, os humanos desenvolveram isso imediatamente após se virarem contra Deus e após a queda do homem. O engano a si próprio tornou-se a nossa orientação em uma vida sem Deus. A serpente prometeu que seríamos como Deus para que pudéssemos viver sem Ele. No início da história do planeta Terra, os humanos ergueram um monumento de autoidolatria, uma torre que chegava até as nuvens. O plano deles se virou do nada, mas eles nunca desistiram de sua prepotência. O lugar onde a torre foi construída chamava-se Babel, ou Babilônia. No curso da história, isso se tornou cada vez um símbolo da rebelião humana. Babilônia se considerava como a cidade mais rica, mais poderosa e cultivada e mais religiosa do que qualquer outra cidade do mundo, fazendo com que eles parecessem invencíveis. Os próprios reis da Babilônia, eles celebravam excessivamente essa ilusão. Vários textos do Velho Testamento mostram esse fato explicitamente. Tanto é que o Império Neobabilônico até se atreveu a conquistar Judá e destruir o Templo de Jerusalém e do Senhor. Assim como Jerusalém representa a cidade de Deus no Antigo Testamento, a Babilônia simboliza a cidade do inimigo de Deus. Portanto, não é de se surpreender que o nome Babilônia reapareça no final do livro do Apocalipse, quando Deus ele põe um ponto final ao pecado e julga as obras de cada pessoa. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Mãe das prostituições. E de fato, ela parece fazer jus ao seu nome. O anjo disse que ela brincava com os poderosos do mundo. Fez com que homens de negócio ficassem ricos e viciou todos os outros cidadãos. E ela está orgulhosa disso. O que essa mulher representa? Certamente, um poder oposto ao de Deus. Mas de que maneira? Uma prostituta não apenas vende o seu corpo, mas é também uma atriz vendendo um falso ponto de vista. Por exemplo, a ilusão de que uma mulher bonita cobiça você. Ou que uma rica companheira lhe oferece um traço de luxo, ou status, ou grandeza. Claro, na verdade, você paga por isso. E quando acorda na manhã seguinte, você continuará se sentindo como o mesmo homem miserável, mas com menos dinheiro no bolso. Uma prostituta não pode tirar a solidão do apostador. Na verdade, a ilusão de intimidade depois intensifica a sensação de vazio. E é exatamente esse o problema, se você se envolve com a Babilônia. Um mundo de ilusões. Esse mundo substitui o real, como uma cópia barata. Por um momento, tudo parece melhor, mas não está. Não importa como você se console, os seus problemas não serão resolvidos. As folhas da figueira ainda o deixam nu. A realidade ainda é a mesma. Quanto mais você almeja pela distração, mais sobrecarregada fica a realidade.
Outro aspecto da personalidade dessa mulher me incomoda ainda mais. No Velho Testamento, a prostituição representa, acima de tudo, a idolatria entre o povo de Deus. Deus chama aqueles que prometeram fidelidade a Ele, mas que se envolveram cada vez mais com outros deuses, como uma mulher infiel que se diverte com seus amantes. Assim, ele expressa a sua consternação, que é com seus amigos, aqueles que o conhecem porque ele deu tudo e que o traíram. Esses deveriam saber melhor o que podem saber e o que podem fazer quando estão nele. Mas não. Eles acreditam que irão encontrar sabedoria, abrigo, fortuna ou felicidade em outro lugar. Deus diz: eles me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Isso parece muito com a Babilônia. Nós criamos o nosso próprio mundo, a nossa própria religião. Religiosidade substituindo Deus é naturalmente a sedução final. De acordo com o livro de Apocalipse, esse espírito vai atingir o seu clímax no final da história do mundo. Ou seja, entre aqueles que professam ser cristãos, o povo de Deus. Isso me assusta. Eu quero estar entre aqueles que seguem o Cordeiro, aonde quer que ele vá. Mas eu tenho percebido que quando as coisas ficam complicadas, eu só posso descansar em Jesus. Ele me dá forças, ele me conforta, ele me guia no caminho certo. Mas o mundo em que eu vivo não é tão claro. Este mundo sabe 1000 maneiras para trazer a paz interior, a força, a cura e a realização. Hoje tudo é possível. Hoje você pode fazer parte de tudo, ser qualquer coisa. Mas eu não quero ser pobre de espírito inflexível por natureza. Sou uma pessoa de mente aberta. Mas de todas as maneiras, o que eu quero é me segurar em Jesus e não me distrair com qualquer coisa.
algum tempo eu me fechei no silêncio e fiz isso. Desliguei meu celular, meu computador. Eu até evitei de falar. A minha comida também passou a ser muito simples. Essa falta de estímulos rapidamente me ensinou sobre o pouco de equilíbrio e paz interior que havia dentro de mim. Porém, depois de algumas horas de silêncio, a minha cabeça começou a reclamar. Parece que minha cabeça desejava diversão. Mais e mais eu percebi que a maior parte das minhas atividades são usadas como diversão. Trabalhar, assistir TV, comprar, Facebook, sexo, chocolate. Às vezes até dedicação à igreja. Muitas vezes, essas distrações impedem a visão sóbria de mim mesmo, a minha própria nudez, para que eu não enfrente meus próprios problemas e as questões difíceis da vida. Na minha experiência de silêncio absoluto, eu era a única coisa que me restava. E isso pode ser muito pouco. Talvez essa seja a razão pela qual algumas pessoas se sentem mais perto de Deus no silêncio da natureza, onde elas têm tempo e silêncio. Quando Deus se revelou ao profeta Elias, ele não estava no vento, nem no terremoto ou fogo, mas no sussurro silencioso. Deus poderia ter feito isso de outra maneira. Mas nesse tumulto de diversão e mensagens, atividades e trabalho, mesmo que ele me chamasse da maneira mais alta, isso seria apenas mais um barulho entre muitos outros. Ele não teria espaço. Não poderia me alcançar, porque eu não estou comigo mesmo. Deus sabe que só Ele pode responder as minhas perguntas, desde que eu permita. Nossos desejos só podem ser satisfeitos por Ele se pararmos de correr atrás de satisfações substitutas. Do meu ponto de vista, é maravilhoso como Deus lida com o nosso mundo ilusório. Bem no começo, os primeiros humanos se cobriram com folhas de figueira, e o medo deles pela nudez separou-os dele rapidamente. Ele, Deus, se encontrou com eles e lhes forneceu roupas reais e adequadas. Roupas que fizeram com que eles se sentissem melhor, não só momentaneamente, mas roupas boas para sua vida diária. Com isso, ele indicou que ele tem soluções reais para o problema de cada um de nós. Mas depois Adão e Eva eles tiveram que abandonar suas soluções feitas de forma independente dele. No filme Everything You Want, Tudo Que Você Quer, a jovem artista Abby conhece um jovem interessante na faculdade.
Quinn é bem-humorado, engraçado e evidentemente está interessado nela. Mas ela o rejeita, tornando-se bastante clara ao dizer para ele que ela está feliz com seu relacionamento de longa data. O namorado dela, chamado Sai, de fato é um rapaz legal. E demora um tempo até que o espectador entenda que Sai só existe na imaginação dela. Abby ficou presa em suas fantasias de infância e tem vivido com essa noção de sua existência desde que ela tinha 5 anos. Adivinhar o resto do filme não é nada complicado. Quinn não desiste de Abby, que sentindo-se atraída a ele, sente-se mais e mais dividida entre o mundo ilusório e a realidade. Será que ela vai continuar fugindo ou ter um relacionamento real? Em meio a essa fase, ela diz ao seu amor imaginário: eu não posso imaginar a minha vida sem você. É justamente essa a questão em Apocalipse 18. Com quem vou desistir de viver? Viver sem a Babilônia? Viver sem o Cordeiro? Viver em um mundo ilusório ou viver em relacionamentos reais? Viver como a prostituta ou como a noiva? Apocalipse 12 descreve os que pertencem a Jesus como a mulher pura, que é perseguida pelo dragão. Ela é a noiva de ninguém menos do que o Filho do Rei dos Reis. Os últimos 3 capítulos de Apocalipse descrevem uma história fabulosa. Um dia, o príncipe irá sair em seu cavalo branco, juntamente com seu exército, para libertar seus escolhidos de uma vez por todas das garras do dragão. Ele vai derrotar o monstro. Então, eles irão se casar. E ele irá levá-la para morar com ele em seu castelo. Essa visão tem inspirado tantos contos de fada que é difícil de acreditar que essa descrição seja de uma história real. Mas o livro de Apocalipse diz: a realidade será muito mais bonita do que qualquer sonho. Jesus irá voltar e nos levará para o lar com ele. Ele vive. Ele é real. E ele irá entrar em nossa realidade. Então, todas as ilusões desaparecerão. Hoje, a grande prostituta ainda está segura de seu poder. Ela diz: aqui eu me sento no trono como uma rainha e nunca terei de enfrentar o infortúnio. Isso me lembra uma cena do filme Chicago, onde Velma Kelly, uma cantora que matou o marido e a irmã, canta sobre sua vida em um show. Eu vejo a atriz morena dançando descaradamente com vários homens, enquanto ela, provocativamente dando risada, anuncia: não, eu não sou esposa de ninguém, mas eu amo a minha vida. Da mesma maneira, a Madame Babilônia, ela diz: eu não sou viúva e não vou me lamentar. Mas ela está enganada. O anjo prevê que chegará o dia em que a realidade irá alcançá-la. Toda catástrofe imaginável irá cair sobre ela. Todos os crimes irão atacá-la. Naquele dia, nenhum dos seus amantes irá repetir o seu voto de amor. Ao contrário, em horror, os poderosos irão dissociar-se dela, proclama o anjo. Os comerciantes se lamentarão por causa da Babilônia, pois não será mais a sua fonte lucrativa. Naquele dia, a bolha maior e mais colorida da história do mundo vai estourar. Milhões de pessoas irão acordar e perceber que foram enganadas. Tarde demais.
É por isso que o rei primeiro vai enviar o seu mensageiro, um anjo poderoso. O anjo vai proclamar em alta voz: Caiu! Caiu a grande Babilônia! Sai dela, povo meu, para que você não compartilhe dos seus pecados. Babilônia vai perecer. Nada dela vai restar. Termine seu relacionamento com ela agora. Ela não tem futuro. Mas você tem. Todo o seu futuro está à sua frente. Sem ela, a sua vida vai realmente acontecer. A vida eterna